Então, pessoal, qual é o objetivo da identificação, de se aplicar uma metodologia para a identificação do nosso sistema, né? O objetivo é identificar a dinâmica do nosso processo, né? Podendo identificar a dinâmica do nosso processo e representando ele de forma mais simples, nós conseguiremos aí levantar algumas características do nosso sistema, né? Alguns parâmetros, tipo o ganho do nosso sistema, constante de tempo e até mesmo o coeficiente de amortecimento, ok? As metodologias que nós podemos empregar são várias, tá? Nós poderíamos estimar, por exemplo, né, as características do nosso sistema utilizando mínimos quadrados, mas que não vai ser o caso que nós iremos utilizar aqui, né? E métodos de curva de reação, tá? Que realmente nós iremos utilizar. Isso geralmente é aplicado a sistemas que são mais fáceis de você fazer esta modelagem e que o processo seja relativamente rápido. Quando eu falo relativamente rápido, é que dê um tempo razoável, né? Para que você consiga lá colocar a sua entrada e analisar o comportamento do seu sistema ao longo do tempo, ok? Então nós iremos utilizar o método de identificação para conhecer a dinâmica do nosso sistema, novamente para qual objetivo? Projetar um sistema de controle para fazer a otimização do nosso sistema em virtude, né, das entradas ou distúrbios, né, que o nosso sistema vai estar submetido ao longo do tempo. Ok? Então vamos lá. Fazendo a análise de resposta de um sistema, tá ok? Este aqui é o sistema típico de primeira ordem. Quando eu pego uma malha aberta e aplico uma entrada conhecida, né, neste caso aqui uma entrada do tipo degrau, o meu sistema ele vai ter um comportamento típico, né? Neste caso aqui é um sistema típico de primeira ordem porque foi aquilo que nós conversamos, né? Às vezes eu posso ter um sistema de ordem 3, porém o polo que é dominante é o polo real. O complexo conjugado dominante que está mais afastado da origem, a contribuição dele é menor. Então ele vai ter essa característica aqui, o que nós chamamos de resposta no formato de S, ok? E aí, para simplificar, nós podemos representar esse sistema aqui como um sistema de primeira ordem. E como que nós fazemos essa representação do nosso sistema de primeira ordem? Nós precisaremos, né, obter aqui algumas características, né, deste sistema, algumas propriedades. Tipo, eu preciso da constante de tempo desse sistema. O que é a constante de tempo? É o intervalo de tempo entre, né, a resposta do meu sistema, o instante que ele começa a responder ao estímulo de entrada, até o instante que ele atinge 63,2%, né, do valor de referência final que ele vai atingir, que geralmente é o quê? É uma assíntota horizontal que ele vai estabilizar, tá, ok? É este intervalo aí de tempo, compreendido entre o tempo inicial, né, que ele começa a responder, e o instante que ele atinge os 63,2%. É a nossa constante de tempo. Nós vamos precisar do tempo morto. O que é o tempo morto? É o intervalo de tempo entre o instante que eu apliquei o estímulo, a entrada no meu sistema, neste caso aqui, né, uma entrada do tipo degrau, e o instante que ele começou a responder, tá? Este intervalo de tempo nós chamamos de tempo morto, ok? Nós vamos precisar desta característica também. E nós vamos precisar calcular o ganho do nosso sistema. O que vai ser o ganho do nosso sistema? Será a variação da variável de processo, né? O valor final da minha variável de processo, quando ele estabiliza, menos o valor inicial, que o meu experimento ele começa. Então, vou pegar a variação da variável de processo e vou dividir pela amplitude, né? Ou a variação ali de amplitude da minha entrada, tá ok? Lembrando para vocês que eu tenho aqui a minha entrada, neste caso aqui é um degrau, né? Este degrau aqui, ele parte do zero e vai até a amplitude A. Mas pode ser que o valor inicial da minha entrada não seja igual a zero. Então, eu tenho que fazer o quê? O valor da amplitude final menos o valor, né, inicial. Eu quero saber a variação deste sinal que eu apliquei na minha entrada. Ok? Então, o ganho vai ser a variação da variável de processo sobre a variação da minha entrada, tá? Ok? A variação de VP, que é a variável de processo, sobre a variação de U ou da amplitude, que é a entrada do meu sistema. E aí sim eu vou poder colhendo, né, essas informações na resposta do meu sistema, né, ao longo do tempo, eu vou poder
representar este sistema através de uma função típica ali, né, de uma função de primeira ordem com retardo de transporte ou tempo morto. A minha equação então será, né, eu tenho aqui saída sobre entrada, né, essa relação de saída sobre entrada vai ser igual ao ganho do meu sistema. Novamente, como que eu vou calcular este ganho? Variação da variável de processo sobre a variação da minha entrada, tá ok? Neste caso aqui específico, a minha entrada é do tipo degrau, tá ok? É do tipo degrau que eu estou colocando aqui na minha entrada, tá? Então este é o meu ganho, multiplicado por E elevado a menos tempo morto multiplicado por S. Aí novamente vocês terão que pegar, né, quanto que vale lá o tempo morto de vocês, sobre a constante de tempo S mais 1. E aqui vocês estão representando o sistema de vocês, né, por uma equação de primeira ordem com o tempo morto, tá ok? Quanto aos métodos gráficos, pessoal, nós também podemos obter lá a função de transferência do nosso sistema, né, utilizando métodos gráficos, né? Apesar dos métodos gráficos, né, eles terem ali implicando no nosso sistema algumas imprecisões, né? Os sistemas gráficos eles trazem uma certa imprecisão. Lógico que se você tiver disponível uma ferramenta, né, um pouco melhor, você consegue diminuir essas imprecisões. Quando você dispõe ali, por exemplo, de um método computacional, por exemplo, algum algoritmo que consiga te dar este recurso para você diminuir as imprecisões, você consegue obter bons modelos do seu sistema, ok? Vamos ver aqui como que é a aplicação do método gráfico para se obter um sistema de primeira ordem. Aqui, ó. Quando eu aplico lá a entrada do tipo degrau no meu sistema e o comportamento da minha saída se dá no formato de S, eu vou pegar, né, no método gráfico, vou tentar encontrar o ponto de inflexão. Só lembrando para vocês que o ponto de inflexão é quando a tendência ali da minha tangente ela muda. Por exemplo, ó, aqui a minha tangente ela está aumentando, aumentando, chega no ponto de inflexão que ela começa a diminuir, diminuir até chegar um momento aqui, ó, que ela seria zero ou muito próximo ali de zero, tá ok? Então eu pegaria aqui o ponto de inflexão, traçaria uma reta tangente, né? Esta reta tangente, né, ao tocar esta reta horizontal aqui que pertence à base da variação aqui da minha variável de processo, ela vai descrever, vai delimitar o tempo morto do meu sistema. Aqui é o tempo morto aqui que eu chamei de L, tá? Só lembrando para vocês que o tempo morto vai ser a partir do instante que eu apliquei o degrau até a delimitação dessa reta tangente aqui, utilizando como base aquela reta horizontal da onde o meu sistema partiu, tá? O valor inicial da minha variável de processo no instante em que eu apliquei a minha entrada, ok? Então aqui eu tenho o tempo morto e se é um sistema aqui típico de primeira ordem, ele vai estabilizar, né, minha variável de processo vai estabilizar em um valor final, né? Em relação a essa assíntota horizontal, né, aonde essa reta tangente aqui tocar, ela vai delimitar um instante que ele atinge ali próximo dos 63,2%, tá ok? Então a minha constante de tempo vai ser dada graficamente por esta reta horizontal, que é a interseção entre a reta tangente ao ponto de inflexão da minha curva de resposta em relação à reta horizontal ou assíntota, né, horizontal que eu tenho, que é o valor que o meu sistema estabiliza. Então aqui eu teria o que? A constante de tempo, ok? Tendo a minha constante de tempo, tendo o meu tempo morto e conhecendo a variação aqui da minha variável de processo, eu também consigo descrever o meu sistema, tá ok? Só lembrando para vocês que eu também conheço o tipo de entrada. Estou trabalhando aqui com degrau. E aí como que eu iria representar? Da mesma maneira, quem é K? Variação da variável de processo sobre a variação da amplitude da entrada do meu sistema. Eu colhi ali o tempo morto graficamente e colhi a constante de tempo. Lógico que para cada método que você implementa vai ter ali as suas imprecisões. O ideal, né, é que você compare essas funções que você obteve com a resposta real do seu sistema para ver qual metodologia melhor se enquadra nesse seu sistema que você está trabalhando, ok? É uma forma de você tentar corrigir e eliminar aquela metodologia que vai te dar às vezes uma imprecisão maior, tá ok? Então, vamos resolver uma questão, colocar em prática a teoria que a gente já acabou de conhecer.
Diz aqui o seguinte, ó, uma questãozinha lá do ENAD de 2014 para Engenharia de Controle e Automação. Considere um chuveiro elétrico no qual a temperatura da água, tá, pode ser selecionada pelo usuário entre a temperatura ambiente e 50 graus Celsius. A resistência do chuveiro dissipa, né, uma energia elétrica em forma de calor para aquecer a água e é alimentada por um conversor de tensão alternada em tensão contínua, né, para tensão contínua. De modo que a tensão pode ser alterada, né, variando assim a potência, né, do seu chuveiro. Para levantar a característica dinâmica do seu sistema, um engenheiro aplicou um degrau, olha só a entrada, de 0 a 40 volts, no instante de 10 segundos, tá ok? Guardem aí essas informações. Ele aplicou uma entrada do tipo degrau, variando de 0 a 40 volts na sua entrada, no instante de 10 segundos. Foi quando esse estímulo, né, deu início no seu sistema. Com vazão de água constante, ou seja, o seu chuveiro está lá com água constante, tá? Obtendo a resposta de temperatura mostrada na figura a seguir. A gente vai ver a figura, né? Pode-se observar que inicialmente a água está à temperatura ambiente. Olha aqui o gráfico, ó. Notem que ele disse que ele aplicou uma entrada do tipo degrau, variando de 0 a 40 volts, no instante de 10 segundos, ok? E notem, o sistema começou a responder imediatamente, nós não tivemos tempo morto, ok? O sistema começou a responder imediatamente. E o sistema estabilizou aqui, ó, em 35 graus Celsius. Qual foi o intervalo de tempo entre o instante que ele aplicou, né, o degrau e o meu sistema ter estabilizado? Ele aplicou o degrau aqui, ó, em 10 segundos e o meu sistema estabilizou aqui, ó, em aproximadamente 30 segundos. Qual foi o tempo total entre o instante que ele aplicou o degrau e a estabilização? Então eu tenho aqui, né, daqui a aqui eu tenho um intervalo de 10, 20 segundos, né? Então 30 menos 10 eu tenho um intervalo de tempo de 20 segundos. E aí ele vai perguntar, qual é a função de transferência que descreve esse sistema? Boa pergunta, vamos lá. Qual é a variação da variável de processo? Bem, estabilizou em 35, mas começou de 25. Então eu tenho uma variação aqui de 10 graus Celsius. Qual foi a variação da sua entrada? De 0 para 40 volts. Então olha só, o ganho do meu sistema vai ser igual a 10 dividido por quem? Por 40, ok? Variação da variável de processo sobre a variação do degrau. 10 dividido por 40 dá 0,25. É o valor do meu ganho. Ok. Quanto que vale o tempo morto? Vale 0, porque ele aplicou o degrau no instante de 10 segundos e o meu sistema já começou a responder. Ok. Edson, quanto que vale a constante de tempo? Bem, a constante de tempo, né, corresponde ao intervalo de tempo entre o instante que o seu sistema começou a responder e o instante que ele atinge 63,2%, ok? Mas aí você teria que marcar aqui, né, aonde que fica 63,2%, ou seja, se variou 10, 63% seria 6,3, mais a temperatura inicial que seria de 25, então daria ali 31,32 graus, ok. Vou repetir para melhorar a explicação, né, 25 graus mais 6,32 graus, tá ok? Que foi a variação, beleza? 31,32 graus. Aí você teria que ver aqui, ó, 31,32 graus e ver em que instante. Mas olha só, ele não disse ali qual é o critério que ele está trabalhando. Vamos adotar aqui um critério de 2%, tá ok? Em 2%, eu sei que o meu sistema de primeira ordem estabiliza em 4 vezes a constante de tempo. Se ele levou aqui, né, estabilizou em 30 e começou em 10, então eu tenho 20 segundos neste intervalo de estabilização. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Significa que a minha constante de tempo é de 5 segundos. Aí você vai falar, mas poxa Edson, ele não falou se é 1%, que seria 5 vezes a constante de tempo, ou se é 4 vezes a constante de tempo. Beleza, vamos lá ver, né? Foi uma questão aqui objetiva, né? Vamos ver as respostas e vamos ver se tem essa questão. Lógico, se ele não disse qual é o critério, geralmente a gente adota 2%. Se ele quisesse com 1%, ele iria deixar mais específico. Ou, na nossa resposta, só teria o critério de 5%. Ou, na nossa resposta, só vai ter o critério de 2%.
Se tiver critério de 5% e 2%, a questão provavelmente vai ser anulada, tá ok? Então vamos lá para a nossa resposta. Ele nos dá aqui, ó, quais seriam as funções de transferências. Eu já tinha calculado o ganho, que é 0,25, né, sobre a constante de tempo, que eu calculei que valia 5 segundos para o critério de 2%. Eu peguei todo o intervalo de estabilização e dividi por 4, que dá 4 vezes a constante de tempo, mais 1. Teria alguma outra resposta? Ó, esse aqui tem um ganho de 0,25, beleza, mas ele colocou aqui, ó, um tempo morto de 10 segundos. Nosso tempo morto é 0, porque no instante que ele aplicou o degrau, o meu sistema começou a responder, tá ok? Então tem ali outras alternativas que contém ali umas casquinhas, né, de banana para vocês escorregarem. Mas no geral seria uma questão fácil de se resolver, ok? Vamos para um outro exemplo, utilizando o método gráfico. Então diz o seguinte, a figura da resposta da temperatura T de um sistema aqui de controle de temperatura com agitação para uma mudança do tipo degrau na velocidade do fluxo de alimentação, que ele chamou aqui de W, de 120 a 125 kg por minuto, que é uma vazão máxima aqui que ele está utilizando, tá ok? Determine um modelo de primeira ordem aproximado para o processo nessas condições de operação. Okay? Aí eu coloquei ali que o CSTR é um reator perfeitamente agitado ou reator tanque agitado contínuo, só para vocês saberem o que significa essa sigla. Bem, aqui nós temos, né, o comportamento do nosso sistema para a entrada do tipo degrau, né, e nós iremos utilizar aqui o método gráfico. Olhem só, ele já traçou aqui uma reta tangente, tá, na curva de resposta do nosso sistema. E aqui nós vimos que o nosso sistema estabilizou em 160 graus. Ele partiu de 140 e estabilizou em 160. Então nós já até sabemos aqui, ó, que a variação aqui da nossa variável de processo foi de 20 graus Celsius, ok? Então, onde esta reta tangente toca a assíntota horizontal de estabilização do meu sistema, né, superior aqui, eu vou conseguir obter o quê? A constante de tempo do meu sistema. Notem que não teve tempo morto. No mesmo instante que ele aplicou o degrau no sistema, o sistema começou a responder. Então, neste caso aqui, a constante de tempo do meu sistema corresponde a 5 minutos. Tá ok? Então, já encontramos a constante de tempo, que vale 5 minutos. Nós não temos tempo morto. A variação, né, da nossa variável de processo é 160 menos 40, que vai ser igual a 20 graus, tá? 20 graus Celsius. E a entrada em degrau que ele aplicou foi o quê? De 120 para 125. Então, a variação da entrada do tipo degrau foi de quanto? De 5. 125 menos 20 igual a 5. O ganho calculado aqui no nosso sistema vai ser igual a 20 dividido por 5, ok? Que corresponde a 4. Então 4 vai ser o valor do nosso ganho. Então ele pede aí para que nós possamos representar esse sistema através da equação de um sistema de primeira ordem. Então aqui, ó, nós fizemos aqui o cálculo, né, da entrada, a variação da amplitude da entrada, nós temos aqui a variação da variável de processo, e aqui nós podemos fazer o cálculo do ganho, né? 20 dividido por 5 igual a 4 graus Celsius por quilograma por minuto, ok? Notem que aqui o tempo está em minuto, logo o modelo do nosso sistema vai sair em minuto, ok? Então, ó, a nossa constante de tempo aqui vale 5 minutos, só lembrando para vocês que a constante de tempo, né, é aquele intervalo de tempo entre o início da resposta do meu sistema até o instante que ele atinge 63,2% do valor ou da variação, né, do range de variação da minha variável de processo, ok? Então aqui a nossa função de transferência vai ser igual a 4, que é o meu ganho, sobre 5s mais 1. Só fazendo uma observação aqui, pessoal. Este tempo aqui, né, ele está, que é a minha constante de tempo, ele está em minuto. Tomem cuidado, porque se vocês utilizarem essa função aqui de transferência depois para projetar um controlador, tem que saber se o controlador de vocês também vai estar respondendo em minutos, tá ok? A unidade de tempo, né? Quando for ver lá a questão do tempo integrativo ou a aplicação do TD, que é o tempo derivativo.
O ideal, se você estiver trabalhando, né, no sistema internacional, se o seu controlador estiver no sistema internacional, você vai converter esses 5 minutos para segundos. Isso aí é só pegar 5 multiplicado por 60 e você vai ter a sua constante de tempo em segundos, tá ok? Mas nós já encontramos a função de transferência que descreve esta curva de reação do nosso sistema, tá ok?